eu já quase me abri, né? Então, cada palavrinha foi assim, sabe? Pensei, ela tá falando é pra mim. Tá falando é pra mim. Mas então, o que eu quero dizer para vocês é sobre a fé na oração. A fé em que algo melhor virá. Jamais desistam. Jamais desistam. Eu vou contar para vocês uma historinha pequenininha. Não é pequena, ela é grande. Se passou em exatamente um ano. Essa semana fez um ano. E que aconteceu com a minha filha há um ano atrás. Ela começou com muitas dores. Tudo começou com uma dor no braço. E eu dizia para ela, essa dor não é nada. Essa dor é muito no telefone, é muito no computador. E ela, mamãe, a dor está aumentando, está aumentando, está aumentando. Até que chegou num ponto em que ficou insuportável para ela. A dor começou a subir. E foi para a coluna. E a gente teve que ir com ela para o hospital rápido. Porque já se tornou uma coisa insuportável. E chegamos no hospital, isso é exatamente um ano atrás. Essa semana fez uma semana. Fez um ano, essa semana fez um ano. E fomos para o hospital com ela. E uma semana ela ficou internada sem eles saberem o que era. Fizeram exames, os glóbulos dela estavam extremamente altos ou baixos, não sei, que constituiu-se o fato de uma leucemia. Graças a Deus não foi. Mas fizeram CAT scan, fizeram MRI, fizeram tudo. E foi diagnosticado que ela tinha CRPS. Ninguém conhece, eu também não conhecia. Essa é uma doença parenta da fibromialgia, do reumatismo. É uma doença que causa muitas dores. E isso foi diagnosticado na semana em que estávamos no hospital. E aí pensamos, e agora? O que é isso? Né? Fomos pro Google e pronto, ela foi encaixada por uma equipe médica muito grande, de reumatologista, de psicólogo, de neurologista, e eram 6 médicos, ainda são 6 médicos. Mas aí ela saiu do hospital, melhor, tomando morfinas, etc., e com um monte de remédio, verdadeiras drogas, porque esses remédios para tirarem dor muito fortes são verdadeiras drogas. Então, eu estava com a minha mãe em processo de quase morte. Hoje você falou, você falou da sua mãe, eu me emocionei muito. Minha mãe faleceu 1º de outubro e ela começou isso no dia, que dia? 8 de junho. Isso que eu falei, fez um mês, um ano. Então eu estava com minha mãe num processo de muitas dores. Minha mãe sentia muitas dores, porque o câncer dela foi para os ossos. Então, eu vendo a minha filha, eu pensei assim, não é possível, eu estou passando por tudo com minha mãe. E começa agora com minha filha. Minha mãe ainda falava assim, falava com ela, só você sabe o que eu estou sentindo, porque a minha filha sentia dores horríveis. Mas então, na primeira consulta, quando ela saiu do hospital, a primeira consulta que nós fomos para a médica dela, que seria a médica, não a médica primária, mas a reumatologista, o que a médica fez? Ela é uma passagem da Bíblia. Uma médica chegou, abriu a Bíblia, abriu o telefone dela na Bíblia e leu pra gente uma passagem. E aquela, eu não me lembro a passagem, mas eu me lembro do momento, sabe? Eu já falei pra Laura, pergunta até qual é, mas isso começou um processo muito grande. As dores dela aumentavam. Ela ficou em novembro até janeiro homeschool, porque ela não tinha condições de ir para a escola, de tantas as dores. E aí um dia ela estava com dor no braço, muito forte, outro dia era na perna, outro dia era nas costas, outro dia era no rosto, na testa, na boca. E aquilo não parava, era uma coisa impressionante, era uma coisa que só estava aumentando, o processo de dor dela só estava aumentando, o processo de inflamação. Então nós descobrimos que o cérebro para de produzir a endorfina, que é o hormônio que te causa alegria e também te causa o alívio das dores. Então, nós começamos a buscar ajuda. Até que a médica disse, olha, ela precisa ficar inpatient e na Filadélfia, porque lá existe um tratamento muito intensivo de fisioterapia, onde você força o seu corpo a tal ponto que você força ele a tal ponto que ele é obrigado a começar a estimular a produzir a endorfina de novo. Ela teria que ir para Filadélfia, ficar lá 1 mês, 2 meses, internada lá. E eu falei, não, eu não quero isso, eu não vou ficar longe da minha filha. E por
Porque assim, eu tenho 3 filhos, mas assim, ela é aquela filha que não é só filha, é filha, é amiga, é irmã. A gente é sempre muito unida, quem nos conhece sabe, né? A gente tá sempre juntas, então, às vezes os meninos não querem ir comigo em algum lugar, mas ela vai. Às vezes os meninos não querem ficar comigo em casa, mas ela fica. Então, eu fui criada com 7 irmãos, só eu de mulher. Então, pronto, aí eu acabo me apegando, né? E daí falei assim, se ela for, eu vou também. E aí eu não ia deixar os 2 pra trás, ia ter que carregar os 2, entendeu? Então, porque eu falei assim, como é que eu abandonava os 2 aqui, mesmo que fosse 1 mês, 2 meses, né? Mas ok. Então, aí de repente a médica, aí eu falei pra médica, não quero, né? E tudo. Aí quando foi em novembro, aí ela ficou homeschool, quando foi em janeiro, a médica falou, olha, vamos criar um grupo aqui pra ela. Um grupo de fisioterapia intensiva pra ela. E aí foi criado em Morristown, no mesmo lugar que os times, o Jets, como é que chama aqueles times que fazem fisioterapia? Esses grandes times aqui de hockey, de tudo, fazem fisioterapia. Foi criado no mesmo lugar que eles fazem fisioterapia, com tudo que tem de melhor, foi criado um grupo de dores intensivas, que eram dores crônicas, onde ela foi a primeira, depois trouxe mais umas 5 crianças que também tinham o mesmo problema. E aí, eles começaram, e ela ia pra lá todos os dias, ela não ia pra escola, ela ia pra lá todos os dias, e começou esse propósito. E assim, eu só pensando, meu Deus, né, o senhor não podia ter feito isso com minha filha? Por que com minha filha? Porque essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Ela era uma criança extremamente, aquela top da escola, ela é uma criança que quando ela saiu da escola, 1 ano depois, a escola, o elementar, convidou ela para fazer o speech na escola. 1 ano depois que ela tinha saído, ela voltou para a escola. Ela ganhou prêmios de reading de New Jersey, 3ª de New Jersey, entendeu? Então, assim, era aquela criança que ela era A+, sempre foi. Então, eu pensava assim, né? Deus, por quê? E aí, ela começou esse propósito. Um dia, minha amiga Marisete falou assim, Sandra, vamos começar um propósito de oração? Ela nem disse o que seria, era um propósito de oração, de 21 dias. E eu falei, vamos, porque quando a gente tem um filho em apuros, você faz qualquer coisa. Você busca qualquer tipo de ajuda. E aí eu comecei, né? Ela me falou, eu falei, vamos começar. E aí comecei de joelho, todos os dias eu entrava pro meu banheiro, trancava a porta, porque vocês que são mães, sabe? Criança perturba toda hora. É só você fechar a porta que todo mundo bate na porta. E eu entrava, fechava a porta do meu quarto e entrava pra dentro do banheiro. Porque ali colocava uma toalhinha no chão, ajoelhava no vaso. Eu falava, Deus perdoe, porque eu tô aqui, mas era um lugar que eu tinha a minha tranquilidade. E ali eu pedia, ali eu clamava, ali eu implorava, ali eu me despia de toda soberba que a gente possa ter, não é? E aí eu pedia a Deus pela minha filha. E falava, eu já não aguentava mais vê-la sofrendo tanto, porque era muito sofrimento. Ela era louca para ter um carro, né? E aí, então, ela conseguiu comprar o carro com o dinheiro dela, minha mãe ajudou, ela comprou com o dinheiro dela, juntado de presente que ela ia ganhando, comprou o carro. E ela começou o processo dela de dores, e ela não quis o carro. Ela não queria dirigir o carro. É um Mustang conversível que está ali na porta, um carro bonito para jovem, né? E ela não queria, entendeu? Então, assim, eu pensava, não pode, entendeu? Ela tinha 17 anos na época, então eu comecei a clamar, Deus, faça um milagre na nossa vida, né? Faça um milagre na vida da minha filha, porque a família toda estava doente, a família toda estava sofrendo com ela. Não é só ela que sofria, era todo mundo, né? Eu acabava deixando os meus filhos um pouco de lado, deixava o meu marido de lado, porque eu tinha que dar mais atenção para ela. Então, ela foi nessa fisioterapia intensiva todos os dias. Ela ia para lá, as primeiras semanas ela ia chorando. E aí tem uma salinha de vidro que eu ficava, e ela do outro lado, e ela fazendo os exercícios chorando, e eu chorando aqui. Porque eu pensava, o sofrimento dela estava muito. E eu olhava e eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia era pedir a Deus, era orar. E era o que eu fazia. Eu ficava ali conversando com Deus. Meu Deus, dê um pouco de alívio para ela, entendeu? Dê um pouco de alívio para ela. E aquilo se passaram, os 21 dias eu orando. Ela saiu da fisioterapia intensiva como filha? Melhor, foi. Melhor. Glória a Deus.
Aí eu achei que já estava bastante. Não, eu não achei bastante. Porque ainda tinha um pouco de dor ainda. Aí veio a quaresma, né? Aí começou um propósito de 40 dias. Que a minha amiga chamou de novo. Eu falei, vamos de novo, né? De novo, jejum e oração. De joelho. Porque tem uma música que fala... Como é que fala aquela música de joelho? Você alcança o céu? Eu alcanço o céu quando meus joelhos tocar no chão. Não sei se vocês conhecem essa música. É uma música em inglês. Então, eu tinha que ajoelhar. Porque eu tinha que mostrar para Deus que eu estava ali, entendeu? Total rendido. Então, eu fiz 40 dias. Ela saiu desse período, ela já quase sem dor nenhuma. Aí eu agradeci a Deus, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas foi suficiente? Não, ainda não era suficiente. Ela começou migraine. As dores do corpo pararam. Mas ela começou com enxaqueca crônica e ela tinha AMPS, que é Amplified Pain. Quando ela teve um CRPS. Então qualquer dor que viesse nela era uma dor que era aumentada. Entendeu? Então eu comecei a orar pelo migraine, pelas enxaquecas. E eu venho orando. Então agora começamos um outro propósito de oração. Porque não basta você simplesmente fazer oração. Você tem que continuar, você tem que persistir. Há uns dias atrás ela falou assim, mamãe, eu completei 100 dias sem dor no corpo. Glória a Deus. Entende? Ela tá com migraine? Tá. Aí eu falo, não murmurais, não reclame, porque Deus tem feito muito na nossa vida. Amém. Deus tem feito muito. E então assim, ontem eu perguntei pra ela estava sentada aqui. Eu falei, como é que tá a sua dor de cabeça, filha? O que você me respondeu? Não tá doendo. Aí hoje ela acorda com um pouquinho de dor. Eu vou desanimar? Não. É sinal de que eu estou no caminho certo. É verdade. Amém. É verdade. Então assim, gente, orem e tenha fé. Tenha fé, porque hoje pode ser que o milagre não venha, mas ele virá. Amém. Porque Deus não faz nada pela metade. Eu peço pela cura completa dela. Amém. A cura está pela metade, mas eu sei que vai vir completa. Não, e tem mais. Porque não vai vir só completa. Eu disse para ela, filha, o que você está passando não é à toa. Deus tem um propósito para sua vida. Amém, verdade. E você tem que passar por isso para você descobrir qual o propósito da sua vida. Talvez ela tem vontade de fazer medicina. Quem sabe ela vai ser uma pessoa que vai achar a cura, vai trabalhar com pessoas com isso. Entendeu? Deus sabe o que faz na nossa vida. E a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de ter fé. Eu falo sempre, às vezes até meio que brinco. Eu oro pro meu marido há 15 anos. Deus me deu a graça, ele é uma pessoa abençoada, mas o motivo pelo qual eu oro, eu não alcancei. Aí eu posso pensar, às vezes eu não estou orando com fé. Não, é porque Deus tem o tempo dele. Deus tem um momento exato. E a hora que Deus fizer uma mudança na vida dele, vai ser uma mudança drástica, vai ser uma mudança abençoada. Ainda não é o momento dele ainda. Se Deus mudar ele agora, talvez ele não vai saber aproveitar essa bênção. Então, gente, o poder da oração, ele é tremendo. Agora tem que ter fé. E tem que persistir. Não desanime, como a Cintia estava falando. Hoje, pode ser que as coisas não estão muito bem, mas amanhã ela estará. Se não estiver amanhã, depois de amanhã ela vai estar. E tem que ter fé. Eu alcancei, nós alcançamos, não vou te dizer a cura completa, mas ela está no processo da cura. Amém. Em relação ao que nós vimos antes, hoje, gente, ela sentiu uma dor, o médico perguntava de 0 a 10, ela falava que era 40. Entendeu? Era completamente. Então não desanima. Eu quero mostrar para vocês que uma pessoa, mesmo sendo leiga na palavra de Deus, entendeu? Ela pode alcançar a bênção. Não desanimem. Eu só posso acrescentar alguma coisa. Isso aí Deus tocou no meu coração quando você falou que você ora pelo teu marido há 15 anos, né, para alcançar. Talvez isso que está acontecendo com ela seja, para já me falaram que ele venha perceber, porque através das suas orações, através de Deus fazer na vida dela, vai fazer ainda muito mais na vida dele. Tudo tem um propósito. Amém. E assim, só pra gente fechar, né? Desculpa pelo tempo que a gente tem, mas é aquilo, né? Quando a gente vai, todo mundo aqui é cristão, né? Então assim, quando a gente vai pra palavra, a gente vê Deus é um Deus organizado. Quando foi pra fazer o tabernáculo, né? Tudo ele tinha, né? Desse jeito que eu quero, desse jeito. Então assim, eu não gosto, eu espero que ninguém